Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para dar mais informações sobre o mês de maio do nosso fundo KNHF11 ou Kinea Hedge Fund. Antes da gente entrar em mais detalhes aqui, queria deixar um pedido. Não deixe de dar um like aqui nesse vídeo e compartilhar com quem você acha que tem interesse sobre esse tema. A gente fica super contente de mais pessoas acompanhando tudo que a gente produz. Mas já entrando no mês de maio aqui do fundo KNHF, a gente teve mais um mês extremamente positivo para a indústria de fundos imobiliários como um todo. Até se a gente der um passo para trás, a gente já está no quarto mês consecutivo que esse mercado como um todo anda de forma positiva. Se a gente olha o que acontece desde o início do ano, o IFIX, que representa a média dos fundos imobiliários, teve uma valorização somando tanto os rendimentos pagos quanto a valorização das cotas na ordem de 11%. Em comparação, o KNHF nesse mesmo período entregou um retorno de quase 14%. Então a gente tem conseguido entregar uma experiência super bacana para os investidores. Se a gente olha para esse último mês, o fundo teve uma valorização, somando rendimento também, de quase 1,60, 1,55 mais ou menos, em comparação com o IFIX, que deu quase 1,44, algo nessa grandeza. Então, realmente, a experiência dos investidores aqui do KNHF tem sido bastante positiva. Quando a gente olha para frente, a gente tem agora uma normalização, talvez, desse cenário mais estressado que a gente passou desses últimos meses. Então, talvez essa valorização mais potente dos fundos imobiliários já tenha ficado para trás, pelo menos até terem novas boas notícias aqui no nosso mercado, mas ainda assim a nossa expectativa como um todo é de bastante estabilidade nesse mercado. A gente vê poucos motivos para grandes valorizações, como também grandes desvalorizações. Falando ainda sobre o fundo, a gente tem uma notícia super bacana de dar aqui ao longo desse mês. No mês passado, a gente tinha conseguido aumentar o patamar de dividendo do fundo, então a gente vinha pagando no começo do ano 90 centavos, no mês passado a gente pagou 95 centavos, e agora a gente conseguiu distribuir R$1 por cota. E esse é o novo patamar sustentável que a gente acredita aqui para o fundo. Então é um fundo hoje que vai conseguir pagar na ordem de 13 pontos percentuais, mais ou menos, ao ano aqui de dividend yield, que é um patamar super interessante, superior ao que seria o CDI depois de pagar 15% de imposto. Então, o investidor que compra um produto como esse tem um carrego bastante interessante. E hoje, quando a gente compara o preço do secundário que esse fundo está negociando versus o valor patrimonial dele, ainda tem um desconto de quase 9%. Então ainda tem uma gordura aqui para se capturar, ainda tem uma valorização que poderia acontecer ao longo do tempo, e enquanto você espera que isso aconteça, você tem um rendimento maior do que vinha sendo nesses últimos meses. Então acho que de maneira geral a notícia é positiva para os nossos investidores. Já indo para o último tema aqui da nossa conversa, vou falar um pouco sobre as novas alocações e mudanças que a gente teve na carteira. Quando a gente olha para as estratégias de dívida e de tijolo, a gente não fez nenhum tipo de mudança, a gente continua com os mesmos CRIs e continua com os mesmos imóveis nas nossas posições. Aonde tiveram um pouco mais de transações aqui foi no universo de fundos listados. A gente reduziu um pouco nossa participação em fundos de logística, que a gente entendeu que com esse cenário de melhora dos fundos imobiliários, eles atingiram um preço que a gente enxergava menos potencial de ganhos, olhando para frente nessas cotas, pelo menos no curto prazo. A gente encontrou uma oportunidade nesse mês de investir num fundo imobiliário que tem participação numa incorporadora que atua na área de desenvolvimento residencial de baixa renda ao longo do Brasil como um todo. Então tem participação em São Paulo, tem participação no Rio de Janeiro, alguns outros estados, e esse é um produto que, apesar de ser de um prazo mais longo, a gente está olhando para um horizonte mais longo de investimento, é um produto que não tem liquidez, caso a gente queira se desfazer da posição, é um produto que tem como objetivo de retornar para a gente algo como 20% ao ano. Então foi uma oportunidade que a gente gostou do nível de risco e retorno e a gente entende que colabora aqui para a diversificação como um todo, permitindo que a gente comece a colocar o pé nesse tipo de ativo que tem como objetivo desenvolver novos ativos, gerando assim retorno para os investidores. As notícias que a gente queria dar ao longo desse mês foram essas. Não deixe de continuar acompanhando a gente aqui no canal, fora o vídeo do fundo do KNHF. A gente faz vídeos de todos os nossos produtos, tem de vários outros conteúdos aqui, como live de multimercado, tem a live mensal de fundos listados que a gente começou a fazer. Então, não deixe de conferir e até a próxima.